Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar o Instagram dizer que estamos ao vivo para chegar aí e o pessoal começar a entrar. Boa noite, Rosângela. Vamos ver aí quem tá ao vivo. Esperar o Instagram avisar. Em Brasília, 7 horas. Em Brasília, 7 horas. Consegue me ouvir bem, Rosângela? Olá, Alessandra. Consegue me ouvir bem? Eu vou botar isso aqui que é melhor. Consegue me ouvir? Tá bom o áudio? Última semana. Gente, passou rápido. Quer dizer, eu falo passou rápido, né? Ao mesmo tempo foi muito intenso. Passou rápido, mas foi muito intenso. Tá sendo intenso ainda tem muita coisa pra acontecer. Boa noite, Patrícia. Patrícia, que horas são aí? Me conte aí, Patrícia. Que a gente tem audiência internacional aqui hoje, eu acho muito chique. Me fala de onde você tá falando aí, Patrícia. O áudio tá chegando bem. Nosso convidado já chegou. Gente, uma coisa que eu acho que é muito legal da gente falar aqui hoje, e o nosso convidado vai falar melhor do que eu, porque ele é a pessoa certa para falar isso, é sobre manejo da dor na doença de Lyme. Todo paciente de Lyme reclama muito de dor. Eu não sei nem onde é que é a dor, eu não sei nem dizer de onde que vem a dor, eu não sei nem dizer onde começou a dor. E hoje eu vou trazer, eu já falei isso para, enfim, para quem acompanha minha história aí, já viu o vídeo meu e tudo, a pessoa que botou a minha dor quieta, que foi muito difícil, mas e vocês vão descobrir nessa live que a minha dor não era só dor de Lyme. Isso é importante da gente falar aqui, então eu vou convidar, sem demorar, doutor. Ficou muito modesto no currículo dele, então eu vou deixar ele se apresentar. Vamos ver se já chega ali para ele a notificação. E vamos começar. Cadê? Aparece, não aparece? Oi, doutor. Eu não te vejo ainda. Oi, para mim também. Vocês estão vendo? Vai, acho que Meia-noite, talvez. meu pai. Peraí, agora acho que agora Agora vai. Foi. agora foi. Tudo bem? Boa Tudo noite. bem. Boa noite, doutor. Olha, eu tô tão feliz que você tá fazendo essa live comigo. Tão feliz, tão feliz. Ai, gente, será que vai travar? Ou travou pra vocês ou travou pra mim? Só. Me deem notícias aí se tá travando pra vocês também. A Alexandra, que tá aí com a gente na live, que tá sempre acompanhando as lives, travou pra você também ou não? Me diga aí. Tá embaçado, mas pra mim não tá aparecendo nada. Só ele ficou embaçado. Só. Travou. Doutora, acho que você vai ter que sair e voltar, porque travou. Travou. Não, gente, pode não. Tá travado pra mim também, né? Pronto, ele saiu e voltou. Agora vamos ver se a internet deixa. Será que agora vai? Agora foi. Não sei o que aconteceu. A live eu voltava do começo da sua, eu ficava te vendo falando e a gente falando. Aí eu saía e entrava, mas agora acho que vai. Agora Desculpa, foi. boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Beatriz. noite. Doutor, se apresenta, porque pra mim, assim, eu falo pra todo mundo que tem 3 profissionais que pra eu fazer qualquer coisa eu tenho que perguntar pra eles. É a minha psicóloga, o doutor Carlos e o doutor Welber. E é verdade.
E é verdade, vira e mexe, chega a mensagem da Bia. Elber, posso fazer isso? Ô, Elber, estou com aquilo. Mas é isso mesmo, ó, é bem importante. Ó, então, primeiro, meu nome é Elber, sou neurologista, com área de atuação em dor. Né? Hoje eu dedico meus atendimentos principalmente, não, exclusivamente para dor de cabeça e dor crônica. E é um consultório, um ambulatório muito rico. E eu falo que a Beatriz chegou e me ensinou muito. Eu tive que estudar muito, porque se fala-se muito pouco de Lyme no Brasil. Né? E foi a partir daí que eu acabei conhecendo o Dr. Carlos, né? Que eu acabei vendo, tendo uma visibilidade até maior sobre Lyme. Para mim, de verdade, na minha formação, é aquela ideia, né, de que é raro, de que não existe no Brasil. Então, me trouxe muitos ensinamentos, ainda mais no quadro da Bia. Eu sei que você fala muito, então não vou entrar em detalhes, mas no sentido de ter um início bem clássico, né, de febre, né, as questões articulares, a sorologia positiva. Então, foi um caso que de fato me chamou muita atenção e eu aprendi muito, porque o manejador tem aquela parte que se assemelha às outras doenças, a fibromialgia, a hipermobilidade, a dor crônica, mas tem várias peculiaridades do Lyme. Sim. Então, me trouxe, eu aprendi muito com você, né? E eu venho aprendendo com novos pacientes, porque desde a sua campanha, que eu falo que é muito importante, tem chegado novos pacientes. Acho que a ideia justamente é essa, né? De falar sobre o Lyme, é justamente essa, para aqueles pacientes que não conhecem ou que têm, entender que tem tratamento, entender o que é essa síndrome pós-Lyme, pós-tratamento, né? Esse quadro mais crônico, mais arrastado. Então, parabéns. Viu, Beatriz? É Obrigada, muito doutor. E importante. você tocou num ponto aí que eu acho muito legal, porque tem muito paciente que fica assim, ah, mas eu vou falar para o médico. Gente, bons médicos, eles escutam o paciente. E se for uma coisa que ele não está familiarizado, desconfia do médico que sabe tudo, gente. Você chega lá, sei como é que é. Aham, faz assim. E com o doutor Elber foi muito interessante, porque ele, inclusive, depois, ele acabou fazendo o diagnóstico. O paciente chegava ali, ou seja, uma coisa que a gente tem falado muito na campanha, que pelo menos isso entre no radar dos médicos, né? Porque se entrar no radar, nossa, já é meio caminho andado. Aí depois, óbvio, a gente vai estudar para melhorar o tratamento, para cada caso é um caso, né? E nessa de cada caso é um caso, eu já vou falar, inclusive, do meu caso. Eu cheguei pro Dr. Elber e, assim, meu caso estava uma bagunça. E eu fui perguntar uma coisa pra ele só, assim, eu tava com muita dor na coluna, dormência, aquela coisa, e eu tinha uma ressonância estranha, e eu fui falar pra ele daquilo. Gente, a gente, paciente de Lyme é calejado, né? Daqui a pouco tá aí, não, calma, pera, deixa eu entender a história inteira. Eu falei, uai, gente, ele quer entender a história, como assim? Ele não quer pegar só a parte dele e resolver? E foi quando ele fez um teste comigo, que até então eu não conhecia, e que foi uma virada de chave, né? Então, antes da gente falar de manejo da dor, gente, nem tudo é dor da Lyme. Tem a dor da Lyme? Tem, mas existem umas dores aí que, inclusive, neste mês é o mês de conscientização. Não sabia e ouvi do Dr. Elber. É, você tem hipermobilidade. Não, sou bem flexível mesmo. Uhum. Foi a minha reação. Mas não é bem assim, né, doutor? É, Que é essa hipermobilidade que eu cheguei tá. e descobri que tinha? Ó, e isso aí é bem interessante, né, Will? Porque o paciente às vezes ele recebe um diagnóstico de uma doença rara e ele começa a estudar e realmente ele vai encontrar, igual você disse, na Lyme você vai estudar que existe dor crônica, que existe artralgia crônica, né? Então, é, é comum que o paciente abrace esse diagnóstico, esses sintomas e leve ele para o médico, né, de forma eu tenho isso e a minha artralgia é da Lyme, por exemplo. Mas, por exemplo, você é uma paciente que se descobriu hipermóvel. Você sabia que era, mas você não sabia o, 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 o presente, né? O pacote que Eu vinha junto achava com que a era bom ser hipermobilidade. flexível. Isso. Então, o que é a hipermobilidade articular? Então, quando o paciente normal, isso é uma condição já herdada, o paciente já nasce com isso. Lógico, ele pode ter uma hipermobilidade adquirida, o paciente pode fazer balé e aprender, né, treinar, fazer uma ginástica olímpica, mas de modo geral a gente está falando de uma condição genética,
que o paciente, desde criança, ele consegue fazer movimentos articulares que estendem, que passam do limite natural, normal, então consegue tocar o polegar no punho, desse jeito, tem um modelo ao vivo. O cotovelo vai para frente, né? Quando estica o braço, o cotovelo ele anterioriza, o joelho fica hiperestendido, né? Consegue tocar a palma das mãos no chão sem dobrar o joelho. Então, o paciente tem essa hipermobilidade, essa flexibilidade, esse tendão frouxo, né? Vamos dizer assim, mais popular, e isso pode vir associado com vários sintomas, entre eles dor crônica. Então, é aquele paciente que vive, que cresce com a dor do crescimento, Ai, dores nas meu Deus. pernas, né? A vida Ficava inteira ali isso. a vida inteira, dores nas pernas, tem fama de preguiçoso, porque às vezes tem fadiga crônica, né? Então, tem desmaios, tem vaso vagal, tem história de síncope, tem história de alergia, você falou aqui de ativação mastocitária, né? Sim. Doutora Karine, maravilhosa. Então, é isso. Então, o paciente ele vem com um conjunto de sintomas, né? E que isso acompanha ele ali ao longo da vida em períodos com mais ou com menos sintomas, mas que o paciente tem. Nem a gente sabe que na Lyme o paciente também tem artralgia. Então, olha que desafio. Chega um paciente com uma artralgia, com história de Lyme, e aí, de onde está vindo essa artralgia? Né? Está vindo da hipermobilidade, está vindo de um quadro pós-infeccioso ou de um quadro infeccioso, né? Então, o manejo agudo e crônico é diferente, a gente precisa de estar atento aí, né? No seu caso, o mês de maio é seu, né? E graças a Deus você levanta essa bandeira, tá bem colorido esse mês de maio, né? Bordô, é zebrado, mas eu acho que a ideia é essa, de trazer essa condição. Até na hora que você falou, sobre o que nós vamos conversar? Vamos falar de hipermobilidade também? Foi super válido, porque o pessoal fala muito pouco sobre isso também. Sim. Casa muito bem, principalmente na parte das artralgias, né? Que é muito comum, essa questão da dor difusa, da fadiga, da mialgia, né? Então, eu E acho que essa, cabe muito bem e aqui. doutor, você trocou num ponto, porque eu acho que assim, a grande virada de chave. Ah, tá bom, Bia. Então você foi no Dr. Elber, a Simone ela até comentou. Ah, eu não faço isso não, menos um problema. Glória a Deus que você não tem permeabilidade. Mas a gente tá, mas e aí? Você tem. Gente, muda tanto a conduta. E uma coisa muito comum, doutor Elber, que a gente escuta dos pacientes é: eu fui fazer atividade física e piorou. Eu fui fazer atividade física, eu saio com mais dor. Eu fui tentar fazer alguma coisa, eu fui me alongar, eu fui isso, aquilo. E a conduta ela muda muito quando a gente está falando de hipermobilidade. Então, entender isso, você conversar, né? Se você não tem um médico para chamar de seu, aqui o doutor Elber, mas se você tem, perguntar para o seu médico. Vem cá, doutor, será que talvez, quem sabe? Porque isso vai mudar inclusive a conduta, né, doutor? Sim, e a gente sabe que muitas das vezes, né, um quadro pós-infeccioso traz muitos sintomas mesmo, né? E é importante identificar quando a gente está diante de um quadro pós-infeccioso ou se a gente está diante de um quadro crônico agudizado, né? Que às vezes o paciente já tinha aqueles sintomas e diante de um quadro agudo, os sintomas também tornam-se mais evidentes, né? Então é bem importante. Você falou da diferença, né? Então, um paciente que tem uma dor crônica, vamos falar de fibromialgia, por exemplo, ou de um quadro pós-Lyme mesmo, um quadro de uma artralgia, a gente recomenda que ele faça atividade física, né? A gente orienta que ele, à medida do possível, se exercite, né? Mantenha-se ativo, né? Principalmente quando a gente fala de um quadro mais crônico, né? Sai daquela fase mais aguda do tratamento com antibiótico. E se a gente está diante de um paciente hipermóvel, não é qualquer atividade física. Esse paciente não pode se alongar de qualquer forma. Ele precisa de fortalecer o músculo sem danificar a articulação. Então, ter este conhecimento, ter essa consciência corporal, ter um profissional que te acompanha, né, principalmente ali da fisioterapia, da educação física durante o exercício, né, evitar exercícios que alonguem, como pilates ou como yoga, né, isso vai fazer uma diferença danada. E faz, gente, porque eu lembro que, né, eu sempre trago o meu caso aqui, porque daí eu acho que fica mais fácil para os pacientes. Eu, o tempo inteiro, o doutor Carlos, ele fala do nosso tripé de saúde mental, da alimentação e da atividade física. E eu lembro que eu fazia pilates e tentando fazer a reabilitação e tudo, e uma dor.
um negócio que não, assim, você ia um dia, eu ficava 3 para se recuperar, e eu falava, gente, mas nem era para ser isso tudo, não faz o menor sentido. E aí, quando eu cheguei para o Dr. Elber, a gente ainda vai falar mais disso aqui, das alternativas de tratamento, mas quando ele muda a conduta e eu começo a fazer o exercício do jeito que não me prejudica, né? Gente, impressiona. O que que é você sentir dor de um ser humano normal, né? Tipo assim, aquela dor de quem estava sedentário foi fazer atividade física, dor no músculo, normal. Não é uma dor que você sentia todas as articulações. Você fala, gente, eu apanhei. Eu não vou aguentar isso aí toda semana, né? Então, muda muito. Mas, doutor, quando a gente fala assim, qual que é a diferença da gente? O que que é uma dor crônica? Para o Bom, paciente entender. O que que é dor crônica? ó, então vamos lá. Existem dores, dor aguda e dor crônica. A dor aguda é uma dor de defesa. Então é uma dor que serve de alerta para o seu organismo. Exemplo, você está andando descalço na sua casa e tem ali sei lá, um alfinete e você pisa nele e ele te espeta. É uma dor aguda. Então ela te alerta que ele tem uma superfície, uma estrutura, alguma coisa que te machucou. Então você torceu o pé, você, né, bateu em algum lugar. Isso é dor aguda. Serve para quê? Para você se afastar daquele ambiente, daquele lugar, né, daquela estrutura que está machucando. Vai cicatrizar e vai melhorar. Né? Vai dar um dia, dois, três, uma semana, depende da gravidade. Uma fratura pode demorar até mais de um mês, mas ela cicatriza e melhora. A dor crônica, ela parte, muitas das vezes, ela inicia como uma dor aguda. Então, pode ser que você tenha uma dor, por exemplo, na lombar crônica. Então, você tem uma, uma lesão muscular, alguma questão ali que você começa a ter dor uma vez no mês, de repente você tem crise de dor na lombar uma vez por semana. E quando você vê, você está com dor diária, persistente, há mais de 3 meses. Então, a partir do momento que essa dor deixou de ser aguda, deixou de ser remitente, recorrente, ela passa a ser persistente por mais de 3 meses, a gente está falando de uma dor crônica. E o que que muda? Essa dor é uma dor muitas das vezes disfuncional. O problema às vezes já nem está ali mais. Então, se você tinha uma hérnia de disco que te gerou uma dor inicial, às vezes aquela hérnia já até melhorou. Ou o paciente operou, quantos pacientes não vão para a mesa de cirurgia e voltam ainda com dor? Isso falando de Sim. coluna, de dor no ombro, de dor no joelho, no quadril, porque ele já está com um processo, o cérebro já entendeu que aquela região dói. Então, às vezes, já não vale mais ficar tratando o local da dor. Então, uma dor aguda, você trata como? Com analgésico, com anti-inflamatório, às vezes até algum opioide, porque aquela dor é forte, precisa, né, de reabilitar, tratar. A dor crônica, você já não. Esse não é mais o foco. O foco não é mais a dipirona, não é mais o paracetamol, não é o anti-inflamatório. São medicamentos que atuam no sistema nervoso central e que vão ajudar. De outra diferença, na dor aguda, se você quebrou o pé, ou torceu o pé e está com o pé inchado, a orientação é de repouso, porque você precisa de recuperar. É igual um pós-operatório, você precisa de repouso, precisa de recuperar. Na dor crônica, o movimento já vai te ajudar muito, E né? esse é um desafio. A Mariângela até colocou, né? A maior dificuldade parece ser a conscientização do paciente de que é imprescindível fazer alguma atividade física. E que a gente não acabar comparando o nosso desempenho do que a gente está fazendo, né? Com o que a gente era antes do diagnóstico. Antes eu conseguia fazer mais isso. Porque senão a gente fica esperando, esperando, esperando e não faz nada, né? Sim. E eu fui bem puxando aqui, que eu vi alguns comentários sobre sedentarismo, que eu puxei esse gancho, porque a gente precisa de entender, se você está diante de uma dor crônica, o exercício, o movimento é muito importante, mas não é qualquer exercício, não é qualquer intensidade, isso vai de cada paciente. Permite te falar do seu caso, Bia, porque você Claro, veio com sonho de voltar a correr. E eu exato. lembro de todas as vezes, não foi só uma, várias vezes a Bia me mandou foto, Elber, voltei a correr, obrigado. Então, mas não foi da primeira consulta para a segunda que ela me mandou essa foto. Não. Eu acompanho ela já tem alguns anos. Então, ela passou por um processo de tratamento medicamentoso, passou por um processo de reabilitação, um processo de fortalecimento,
e depois um processo de volta às ruas, né, a corrida gradual. Sim. Lembra das primeiras vezes que você mandava uma foto, eu consegui caminhar, voltei pro aeróbico, então este processo é muito importante. Sim, gente, quando eu voltei para musculação, que era uma coisa assim. Inclusive, gente, olha, vocês que são pacientes que deixam o médico doido, que a gente fala, tô morrendo. Quando vocês estiverem bem, manda mensagem também. Mas é verdade, isso é muito Isso gostoso ajuda, de tá? ouvir. Porque a gente manda mensagem sempre, doutor, pelo amor de Deus, hoje eu tô agonizando de dor, me dá aquela receita aqui que eu faço, socorro, ou alguma coisa assim. E aí a gente fica bem, acho que, gente, o médico gosta de receber, tá? Ele fica feliz. É muito bom. E realmente, assim, não foi da noite pro dia. Muita gente acha que é da noite pro dia, e eu acho que acaba desistindo. E é importante que a gente comunique o nosso médico o que está fazendo bem, o que não está fazendo bem, encontrar aquela atividade que traz para a gente, né, algum tipo de satisfação e que não vai gerar mais dor, não vai piorar o nosso quadro. Porque no final das contas, doutor, uma coisa que é muito complicada, e eu não acho que isso é exclusividade de paciente de Lyme, mas é que a gente vive num mundo que normalizou muito a dor. É normal sentir dor. E eu lembro que eu fui parar no Dr. Elber assim, eu tenho uma amiga que eu acho que ela estava com uma crise de enxaqueca e recomendaram o Dr. Elber, ela foi e quando tá... Gente, enxaqueca, o que que a pessoa pensa? Bom, é na cabeça, né? Aí o Dr. Elber muito calmamente falou, não, tudo bem, você pode sentar aqui na maca? Eu falei, por que que eu vou sentar na maca essa dor na cabeça? O que que ele vai ver? Porque ela chegou no consultório meio andando meio manca, assim. E na verdade ela tem uma condição no piriforme. Ele falou: não, não, a gente tem que ver isso. Ela tem que ver nada, já fui em tanta gente, disseram que é assim mesmo. E aí o doutor Albert falou: gente, a gente não pode normalizar a dor. Não é assim mesmo. E foi numa época que eu tava num quadro de dor e eu já tinha ido em muito neurologista, muito médico, muito tudo para melhorar esse quadro. E a frase era essa: não, mas sentir dor é normal. Tá, um dia um pós-operatório, você deu uma quebrou e tudo, mas por que que normalizaram tanto sentir dor? É normal sentir dor? Quando que deixa de ser normal? Ó, então, a dor ela é invisível, a gente não consegue medir, né? E eu achei tão interessante esses dias, um paciente trouxe um relato que ela foi ao pronto-socorro e, por coincidência, ela caiu, né? O médico estava ali na porta, era um médico que estava fazendo uma especialização em dor, e então ele tinha esse conhecimento. E a paciente já estava assim, no terceiro dia indo ao pronto-socorro, e ela falou que ela se assustou, que o médico falou assim: você tá tão bonita, elegante, bem vestida, né? Ela falou que ela estava com a roupa assim bem arrumada, que ela, né, ela foi ao pronto-socorro, você está sorrindo e me falando que está com uma dor 10. Você deve estar sofrendo muito, né? Tipo assim, ele, porque o rosto dela, quem via ela, não via ela com dor. Ela Sim, não estava chorando, ela não estava descabelada, ela não estava mal arrumada, estava com a perna cruzada. Ela falou que ela chegou a emocionar, porque assim, ela foi porque estava com muita dor. Ela não era uma paciente de ir ao pronto-socorro com frequência. Ele estava no terceiro dia ainda ao pronto-socorro. E ela falou que se emocionou muito por isso, porque aquele médico acreditou no que ela estava falando e não julgou ela pela aparência. Então a dor ela é invisível. A gente precisa de ouvir o paciente. E aí é um ponto. A dor aguda muitas vezes vem com essa questão da face de dor. sim, Porque é uma dor aguda, ela é uma dor de sofrimento mesmo, de defesa. Então, o organismo não está acostumado com aquela dor. A dor crônica, o organismo ele dá um jeito, às vezes está com a dor 10, mas você está indo trabalhar. Por mais forte que essa dor seja, aquela dor ela está ali todos os dias, variando de 7 a 10, de 7 a 10, e o paciente está indo trabalhar. Aí às vezes a pessoa, mas como você está com a dor 10 de 10, a pior dor da sua vida está aqui, por que você não está chorando? é verdade. Né? Então a dor, ela e outro detalhe, os pacientes com dor crônica, muitas das vezes tem algum componente genético e tem isso já na família. Então a mãe ou o pai tem dor, a avó tem dor, a irmã tem dor. E ele vive num mundo onde todos têm dor, então ele normaliza.
Ou Exato. que é comum ter o analgésico na bolsa ou na mochila, né? Então, assim, a dor, ela passa a ser. A dor, sentir dor não é normal. Então, não é isso. Qual dor. Não, você sempre precisa de avaliar. Agora, se você tem indicação de um tratamento medicamentoso ou não medicamentoso, de um procedimento ou medicamento oral, aí vai ser de cada caso, Sim. né? Mas, de modo geral, a gente falando de dor, dor não é normal, sendo ela aguda ou crônica. Doutor, você trouxe um exemplo, eu compartilhei aqui com o pessoal que a gente começou aqui, falou a live, é o maio zebrado, né? Que é o maio da hipermobilidade. A Thalita, no caso da hipermobilidade, qual especialista procurar? O doutor Welber. Ele mesmo, não é nem qual, não, é ele, eu já dou até o nome, porque Não, ó, mas é confia em mim, importante. Thalita. Mas é importante, ó, entender a questão da hipermobilidade, ela é um mundo. E a gente até teve um evento junto, a Beatriz foi excelente, assim, a gente ficou muito feliz com Você a. trouxe exatamente esse ponto, doutor, da normalização da dor do paciente hipermóvel, inclusive, né? Sim. Que o limiar de dor desse paciente, eu costumo brincar, não confia não. Porque ele vai dizer pra você, é que nem eu com meu namorado. Ele fala, tá quente? Eu falei, tá não. Ele já sabe que tá pegando fogo. Ele falou, não dá pra confiar na sua percepção de calor. Então, o Sim. paciente hipermóvel, ele tem essa coisa da dor. Quando ele se queixa da dor, confia. Porque o limiar dele não é exatamente o limiar normal, né, que a gente chama. Sim. Ó, mas assim, é uma coisa que vem crescendo muito, e eu achei muito boa essa pergunta, porque assim, é, não é apresentada aos médicos, talvez esteja um pouco mais agora, mas ainda é muito pouco divulgada e apresentada aos médicos acadêmicos de medicina sobre a hipermobilidade. Então, ela pode dar uma gama muito grande de sintomas. Então, você pode ter dor, ir no médico de dor e ele não identificar, sendo que seria obrigação dele, né? Eu falo obrigação no Sim, sentido de seria muito importante que ele soubesse. A gente faz tudo isso aqui, essas divulgações, justamente para que ele saiba, né? É o exato. alcance, né? É o trabalho de formiguinha. Mas na dor crônica, é importante que o médico da dor saiba, que o ortopedista saiba, né? Quando a gente fala de ativação mastocitária, quando a gente fala de quadros alérgicos, quadros intestinais, né, muito intensos, seria importante que o gastro ou que o alergologista conhecesse. Quando a gente fala de desautonomia, de desmaios, de taquicardia, de fadiga, seria importante que o cardiologista entendesse. Se agora a gente fosse falar de diagnóstico, Elber, eu quero o diagnóstico, vai ser talvez o geneticista. Se a Sim. gente fosse falar nesse sentido de quero um CID, eu quero o melhor profissional para me dar o CID correto, geneticista. Mas muitas das vezes, né, na verdade, é, de fato, o geneticista não é o médico que vai te acompanhar. É. Ele vai ter um papel muito importante na sua trajetória, mas vai ser para diagnóstico e alguma orientação. Mas se você tem dor, vai ser o especialista em dor. Se você tem enxaqueca, dor de cabeça, o neurologista. Ou dor crônico, o neurologista, especialista em dor. Se você tem desautonomia, desmaio, o cardiologista, vai ser importante te acompanhar. E muitas das vezes a gente vai formando redes, né? Então a gente já tem uma rede de cardiologistas que entende de hipermobilidade. E que ele vai te trazer, no mínimo, uma suspeita. Né? E vai saber te avaliar quanto a isso. Mas cada vez mais, e ainda bem, não tem mais. Porque eu falo que não existe especialista em hipermobilidade. Porque é uma área muito grande. Então você precisa de ter conhecimento sobre dentro da sua área, porque não tem como eu, neurologista com formação em dor, ter a mesma expertise do que um cardiologista especialista na área para Sim. tratar de desautonomia. Ele tem um know-how muito maior do que o meu. Mas é claro que eu preciso de entender um tratamento básico, né, aquele que vai melhorar a maioria dos pacientes, né, ou principalmente, ou que seja pelo menos um pontapé naquele tratamento, que eu saiba o que de tratamento da dor vai piorar na arritmia, nessa desautonomia do paciente, para que eu evite ou que eu não passe. Então, no começo, quando eu falo, graças a de poucos anos, mas no começo às vezes a gente se sentia naquela obrigação de tenho que dar conta de tudo, porque a gente não tinha essa rede.
E Exato. esse ano eu fiz um curso com o pessoal de São Paulo, um curso online que teve maravilhoso de desautonomia, e era um curso de desautonomia, não era de hipermobilidade. Mas foi tão bonito ver em várias aulas os cardiologistas falando síndrome de Ehlers-Danlos, hipermobilidade, aí mudava o tema, mudava a aula, síndrome de Ehlers-Danlos, então assim, eu sei que eles ali estão falando, sabe? Chegou ali, então ali já tem um grupo, então vários cardiologistas viram aquela aula, eu espero que tenham se atentado para aquilo, porque chega no consultório. Chega. Sim, Então, é isso. Não existe um especialista em hipermobilidade. Você vai buscar o especialista daquele sintoma que você apresenta, né? E falar para ele, né? Opa, eu falei que eu conheci, por exemplo, assim, doutor, eu me descobri hipermóvel, eu estudei, eu tive que chegar para os médicos para brigar sobre o diagnóstico, porque eles não sabiam. Então, às vezes você tem que falar, olha, eu tenho hipermobilidade, faz sentido para você? Às vezes vai falar que sim, às vezes vai falar que não. Mas você sabendo que faz sentido, você fala, opa, peraí, deixa eu procurar alguém que entenda desse gancho aqui, porque isso vai fazer diferença, e né? exato, e assim, e uma coisa que eu achei muito legal, gente, eu falo aqui, eu atesto que o Dr. Elber falou sobre, às vezes, ter que dar conta de tudo, mas como é, essa rede que está se formando, eu falo, os bons andam juntos, porque a live da doutora Karine foi um sucesso aqui, a doutora Karine está na clínica lá do doutor Elber, gente, só tem fera, não, não pensem em vocês. E que o doutor Carlos está dando uma aula lá sobre a SAN, a doença de Lyme, junto com a doutora Karine. Então, ter esse lugar de conversa, porque, por exemplo, eu tive momentos de uma desautonomia muito bagunçada, e às vezes eu, com um quadro de dor muito grande, o doutor Elber falou: olha, se isso não melhorar, talvez a gente vai ter que fazer um bloqueio. Mas aí eu vou fazer uma cartinha aqui para o cardiologista, porque naquele momento a minha desautonomia não estava, né, muito estável, para ver se ele acha ok. Então, se conversarem, porque a gente precisa. É o que eu falo, tudo bem, gente, o chat GPT tá aí, a gente pergunta tudo pro Google, etc. Mas cuidado, tá, gente? Porque se acontecer alguma coisa, o chat GPT não tem CRM Uhum. para segurar o rojão depois. E é importante, principalmente um paciente, paciente de Lyme, que eu falo assim, paciente de Lyme, fibromialgia, hipermobilidade, eles se encontram de um jeito, se o médico não tiver pelo menos uma mínima noção de cada um. Porque se eu não. Às vezes eu não tive um quadro febril, às vezes eu não lembro da picada do carrapato. Realmente a minha questão vem, a fadiga crônica é uma dor generalizada. Poxa, isso casa muito com fibromialgia, né? Mas ao mesmo tempo também casa muito com a hipermobilidade. Então a gente tem que pensar em diferencial diagnóstico, porque senão eu vou ficar, poxa, mas eu tomei antibiótico, eu fiz todo o tratamento e ainda tô com dor. E não é bem assim, né? Você tem que direcionar. Você vai falar E eu achei. alguma coisa? Pode falar. Não, é que eu achei muito bom trazer essa questão do diagnóstico diferencial. Porque podem ser diagnósticos de exclusão ou também diagnósticos que somam, né, no quadro. Né? Então, Sim, se a gente fosse pegar, por exemplo, o seu quadro, você teve a Lyme com um quadro clássico, né, com febre, com a artrite, artralgia. Você tem a questão da hipermobilidade, então não é porque você é hipermóvel que você está imune à picada do carrapato, né? A gente eu fala sempre falo muito, isso. né? Porque eu falo, porque às vezes eu trato muito enxaqueca, né? E o paciente fala assim, doutor, eu tenho uma amiga que ela tinha dor de cabeça todo dia e teve um AVC. Não é porque ela tem enxaqueca que ela está proibida de ter um outro diagnóstico, né? Uma Sim, coisa não exclui a outra. E a questão da fibromialgia, ela vem ali até com uma comorbidade, porque a fibromialgia também é essa visão geral de dor difusa, mas você precisa de ver o paciente, o quadro dele e o que vai ser a prescrição e orientação para aquele quadro. Né? Se você não tivesse hipermobilidade, com certeza o seu manejo seria completamente diferente nessa questão da evolução. sim. Né? E também com relação ao Lyme, talvez não tivesse tido a Lyme, como é que teriam sido suas manifestações ao longo da vida com relação à hipermobilidade? Né? Como ela teria se evoluído? Como é que ela ia Então, aparecer para mim? sim. Então, eu achei muito rico isso. Agora, doutor, uma coisa que é muito comum um paciente de Lyme ter num Hum. laudo, num atestado, etc., a tal da dor neuropática.
O que é uma dor Tá, neuropática? vamos lá. Que aí vem classificações de dor, né? Ou Que a gente falou de, neuropatia, né? que a Enfim. gente falou de dor aguda e de dor crônica, né? E quando a gente fala de dor, a gente também pode colocar ela como dor nociceptiva, dor neuropática e dor nociplástica. Então, é bem teórico, tá, gente? São nomes feios, mas só a gente consegue entender, pelo menos pelo conceito. Uma dor nociceptiva é essa dor aguda. Então, é essa dor de defesa. Então, você colocou o dedo na panela quente, queimou o dedo, dor nociceptiva, dor aguda. O ombro saiu do lugar, doeu, dor nociceptiva. Você teve uma lesão, você teve um trauma, você teve um causador ali agudo. Dor neuropática é uma dor que vem de acometimento dos nervos. Aí pode ser uma neuralgia, pode ser uma lesão do nervo, pode ser um comprometimento do nervo. Então, uma lesão por herpes zoster, pode ter uma hérnia de disco ali que comprimiu o nervo. Então, uma dor que vem do nervo e que segue um trajeto do nervo ou acomete a parte distal dos nervos, por exemplo, na polineuropatia, por exemplo, enfim. Então, a dor que está relacionada com os nervos. A dor nociplástica já é uma dor, já é a dor invisível. Então, na Então, verdade, a dor não era neuropática. nem para ser neuropatia, às vezes. Deveria estar essa dor É, nociplástica, que é assim que falou. isso. Isso. Então, vamos lá, só para você poder entender direitinho. Então, se a gente fala de uma dor nociceptiva, eu brinco que ela é visível porque você espetou o dedo, então tem a marca de um queimado, você sabe que torceu, você tem ali a causa daquela dor, bem definida. Dor neuropática, lesão de nervo. Então, a gente consegue identificar pela localização da dor que ela segue um nervo certinho, ou tem exames de nervo que a gente consegue ver o machucado do nervo, ou ver que ele está lesionado. Então, a dor de nervo, na maioria das vezes, não é 100%, né? A gente consegue diagnosticar ou muito bem pelo exame neurológico, ou pelo exame de imagem, ou pelo exame de nervo, né? Eletroneurografia, por exemplo. A dor nociplástica ela é invisível, ou seja, a fibromialgia. O paciente vai ter uma dor difusa, e ele vai falar assim, tá doendo aqui no meio, ó, uma dor, ou tá doendo os dois braços inteiros, ele vai fazer exame e não tem nada naquele braço. Ou então eu tenho enxaqueca, pode fazer exame o que for, que não vai achar o... Ou às vezes você vai até achar alguma alteração, mas que não tem nada a ver com aquela dor. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a dor nociplástica é essa dor invisível, é a dor crônica, é a dor difusa, ela não respeita o nervo, ela não respeita o tempo de uma lesão. Então, às vezes o paciente machucou há 3, 5, 10, 20 anos atrás, já não tem nenhuma lesão ali cega com aquela mesma dor naquele local. Então a dor nociplástica ela vem de uma disfunção do sistema nervoso. Então o cérebro, a medula, o nervo já está fazendo um carreamento daquela dor, daquela mensagem de dor, sem uma lesão de fato que justifique. Entendi. Tá? Estão Então, perguntando. uma fibromialgia vem ali de uma dor nociplástica. A hipermobilidade é mista. O paciente pode ter todas, pode ter dor de neuropatia de fibras finas, ele pode ter uma dor por trauma, por causa que sai uma articulação do lugar, e pode ter da dor nociplástica dessa dor crônica. Gente, quando eu falo assim, e você trouxe uma frase também no início que, infelizmente, gente, porque Lyme é uma doença muito, né, enfim, mas não é porque você teve ela que você não pode ter mais nada, tá, gente? Infelizmente, a gente não tá imune nem a Covid, nem a dengue, Sim, nada disso. Pelo contrário, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente pega essas coisas aí que bagunça tudo. Mas é muito importante a gente ter um profissional que consiga orientar a gente nisso. E já perguntaram aqui se o doutor atende online. Atende online, sim. E excelente, gente. Morram de inveja porque aqui ele atende presencial. presencial. Adoro. E o pessoal, tem gente do hospital recebendo imunoglobulina e tentando assistir a live. Muito bom. A Giovana está trazendo que o caso dela é dor neuropática por causa de lesão dos nervos e cisto na coluna lombar. E a Simone falou que dor neuropática é a dor que o inferno na terra. Porque é uma dor maior que a aguda, que a renal, e a renal passa. A neuropática fica. E aí, doutora, a gente entra. Quando, depois de todas essas dores que você definiu, a gente ainda fala muito, dentro dos laudos dos pacientes,
A gente fala muito de artrose. A gente fala muito de artrite. Artrose Uhum, de Lyme, artrite de Lyme. Artrose uhum, provocada pela doença de Lyme, né? E uhum. uma curiosidade para quem não sabe, a doença de Lyme, ela chamou atenção quando ela foi descoberta, lá na cidade de Lyme, porque era um quadro de artrite em crianças. Ou seja, uma doença que não é comum você diagnosticar em crianças e teve ali um surto, digamos assim, de um quadro de artrite em crianças. E a Lyme, né, é esse quadro muito característico de Sim. uma artrite. Qual a diferença de uma artrite para uma artrose? Pronto, boa. Artrite é a fase aguda da inflamação. Então, muito comum, né, inclusive na Lyme. Então, vem associado ali com inchaço, vem associado com vermelhidão, dor na mobilização, né, se for numa articulação enquanto pisa, enquanto pega, enquanto movimenta. Então, você vê a inflamação, fica quente, você toca. Então, é um quadro, normalmente na Lyme ele é articulação grande, então normalmente pega joelho, quadril, então pega articulações maiores, não que esteja excluída as menores, mas de modo geral as maiores. A artrose, normalmente ela vem, no caso da Lyme, depois Da dessa crise. fase aguda. Então, depois que o paciente já recebeu o tratamento, né, ou então porque ela pode flutuar nessa essa inflamação, essa artrite, mas de modo geral uma sequela da artrite. Nesse caso, porque o paciente pode ter artrose por envelhecimento por desgaste articular. Mas entenda que a artrose é a sequela, é o final da lesão articular. Né? Então, o paciente pode ter uma artrite no joelho, aí trata com antibiótico, né? Trata com o procedimento local, né? Trata aquele acometimento local, e o paciente vai ficar com as sequelas articulares. Então, a cartilagem vai ficar toda danificada, né? Então, já não vai ter mais inchaço, né? No caso, vermelho, às vezes até pode inchar por derrame articular, mas já não está mais vermelho. É uma dor já mais quando movimenta, ela já não aparece mais em repouso, porque a artrite, como está inflamado, está o tempo todo tá doendo, Sim. né? Na artrose não, então está em repouso, às vezes está melhor, começa a andar, e estar ali todo irregular, vai ter uma dor ali do desgaste mesmo. Então a artrose seria a parte crônica e a artrite, a inflamação aguda. Sim, entendi. E, doutor, aí a gente fala aí, porque o pessoal já até colocou aí, o pessoal não se aguenta. Aí a Juni falou que as outras doenças têm até medo da gente. Tem não, Juni? Tem não, tá? Porque eu falo pro doutor Elber que eu gabaritei lá a escala que tem para saber que você é hipermóvel. Tanto tempo que eu não gabaritava uma coisa, esse teste eu, eu gabaritei. E aí o pessoal já está entrando aqui na questão de tratamento. Por quê? É muito comum. A gente hoje em dia, uma coisa que eu acho muito legal de eu falar aqui, gente, o doutor Elber ele está se atualizando o tempo inteiro sobre as melhores formas para a gente fazer manejo de dor. E a gente precisa entender que às vezes o que funciona comigo não vai funcionar com a Juni, não vai funcionar com a Elisa, né? E a gente se frustra muito e fala, ah, então não. Não. Às vezes a gente tem que insistir em algumas coisas, e aí o doutor pode até falar que, gente, não foi de primeira que o negócio. Ai, nossa, agora tá maravilhoso, assim, resolveu tudo. E hoje, quando a gente fala dessas condições, para um paciente que ele realmente ele vive tanto essa dor que tá aguda, que você falou, como a dor crônica. A gente entende que a dor crônica ela é uma coisa que ela vai muito além, porque tem muito a ver com o estilo de vida, Uhum. né? Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, que a dor crônica, ela, né, ela vai envolver o seu estilo de vida. Mas ali na hora que você tá na crise, eu tô com muita dor, eu tô, pelo amor de Deus, me socorre, eu tô aqui com todas as ites que eu posso, artrite, tendinite, poliartrite, tudo. O que que a gente tem de hoje de manejo de dor? O que que Tá. são Ó, os tratamentos, assim? então, só para diferenciar, na dor aguda, muitas das vezes o procedimento vai ser rápido. Então, a gente vai pensar em analgésicos. Então,
analgésicos simples, analgésicos opioides, né? Por exemplo, tramal, codeína, metadona, e anti-inflamatórios. E se no caso da Lyme, a gente for pensar numa artrite, tudo o tratamento da doença de base, né? Então tem isso, a gente tem que tratar a doença de base. Então, se o paciente está com uma artrite, precisa de ser tratado a artrite, não adianta ficar dando, né, um anti-inflamatório só, um analgésico, se a gente não tratar a base. Quando a gente fala de doença de dor crônica, aí a gente vai também nessa questão de tratamento não medicamentoso, então, às vezes vai ser necessário uma fisioterapia, uma questão do estilo de vida, né, uma alimentação saudável. Mas pensando em tratamento, aí já vem os remédios que eu brinco, são remédios para tratar a dor, é tudo emprestado. Então você vai achar remédio que é para depressão, por exemplo, a amitriptilina, duloxetina, venlafaxina. Você vai achar remédio que é para epilepsia, pregabalina, gabapentina. Você vai achar remédios que são o extrato de cannabis, né, que é um, um, um remédio extraído de planta, né, mas que hoje a gente sabe que não é nada artesanal, temos Sim. hoje bons remédios, né, que na verdade são extratos, até o isolado. Também eu ouvi de alguém falando sobre o canabidiol aqui em algumas das conversas. Temos procedimentos. Então, se a gente está falando de uma dor, por exemplo, no joelho, uma dor localizada, pode ser feito, no caso de uma dor crônica no joelho, de artrose, ácido hialurônico, pode ser feito um procedimento de bloqueio de nervos do joelho, pode ser feito, no caso de uma dor difusa, bloqueio simpático venoso, que é a lidocaína venosa. Aí vem toda aquela questão de cada caso. Mas a gente precisa de entender isso. Existe o tratamento não medicamentoso, remédio, tratamento, procedimentos que podem ser feitos em dores localizadas e procedimentos que podem ser feitos nessa dor difusa, né? E vai de cada caso. Mas é interessante a gente ter essa visão ampla, né, do paciente. Sim, e isso aí que você trouxe é muito importante, doutor, porque tem muito paciente, a gente não entende às vezes, e aí por isso que eu falo que é muito importante você confiar no médico que está cuidando de você, porque, por exemplo, você colocou aí, você deu exemplo de remédios que são para depressão, para ansiedade, e eles serão maravilhosos para o tratamento. E muitas vezes o paciente fala, mas eu não estou com depressão, eu fui ler na bula, está dizendo que é para gente deprimida. Eu não estou deprimido, estou com dor. Então, gente, por isso que é tão importante você confiar no médico que está com você e que o médico também possa passar essa segurança. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Do Duloxetina, que o doutor falou aí, foi uma das medicações que eu tentei usar. E ela realmente me ajudou no controle da dor. Só que ela tem ali um efeito adverso que pode acontecer, que é a piora de um quadro de bruxismo. E realmente piorou muito para mim. Agora, eu tenho paciente que de Lyme que eu conheço que fala: Meu Deus do céu, duloxetina é a melhor invenção da Terra, não me tira isso. Mas para mim, assim, a Sim, dor que me deu, assim, eu precisei fazer esse manejo, né? sim. Então, a gente entender e confiar no médico, e o que eu sempre falo, gente, conte tudo pro seu médico, até aquilo que você não quer. Porque A essa, aí, a gente, duloxetina me salva. aí, porque isso é muito importante. E a Giovana está perguntando a diferença entre artrite e poliartrite. Eu já sei, mas eu quero que o doutor Tá. responda Aí, aí pra gente. então, assim, a artrite, na verdade, é um nome geral, né? Então, você tá com artrite. Se você chegar para mim, eu tenho um diagnóstico de artrite, eu vou falar assim, qual? O quê? Eu sei que é uma inflamação da articulação, mas tem tantos tipos de artrite, e ela pode estar localizada em tantos locais. Então, e você falar, então, a artrite é um nome que precisa de sobrenome. Então, estou com uma artrite do joelho direito. Ou então, estou com um quadro de artrite reumatoide. Então, já sei que já está se tratando de um diagnóstico de artrite autoimune, reumatológico, que acomete as mãos, principalmente articulações maiores, né, das mãos. Não, eu tenho artrite relacionada à doença de Lyme. Então, normalmente a gente sabe que é uma poliartrite. Então, que é mais de uma articulação que está inflamada e que comumente são grandes articulações. Então, esse poliartrite quer dizer que é mais de uma articulação cometida. Né? Mas também fala, eu tenho poliartrite. Qual? O quê? Né? Então é interessante achar o sobrenome, que isso vai ajudar muito
né? O médico, é igual você chegar pro médico e falar assim, eu tenho arritmia. Pro cardiologista, ou para mim, falar, eu tenho arritmia. Fala, qual? Ah, não sei. Então, a depender de qual, eu vou poder usar um remédio ou eu não vou poder. Então, eu sei que seu coração, por algum motivo, ele bate descompassado, mas qual é o padrão? Isso muda para a gente na escolha do remédio, na escolha do tratamento, no poder ou não, né, tratar. Então, são termos mais técnicos mesmo, mas que é importante. Então, se for o caso, né, não sei se a Giovana tem Lyme ou não, é importante. Não, Tem. eu tenho uma poliartrite relacionada à doença de Lyme em tais e tais articulações. Ou eu tive uma poliartrite, hoje eu tenho artrose como sequela da doença de Lyme, principalmente em tais articulações. Né? Então, isso vai trazer um quadro mais rico na hora de comunicar para o médico ou para o profissional que vai acompanhar ela. Doutor, colocaram aí que depois de tantas medicações, tantos efeitos colaterais, e foi uma das perguntas que teve hoje na minha caixinha. Eu já tomei tanta coisa, vou até ler aqui. Eu já tomei tanta coisa que nada mais faz efeito. Incrivelmente, o que me salva é atividade física e canabidiol. Acontece, doutor, de chegar a pessoa para você e falar: então, já zerei tudo. Já tomei de A a Z, não é centro. É só de remédio. É, mas é muito importante isso. Por quê? Primeiro, a gente tem que ver quais medicações usou, porque eu já vi paciente chega, doutor, eu já usei de tudo. Tudo de quê? Não, de pirona, paracetamol. Eu falei, não, mas e tratamento? Não. Codeína. Eu falei, não, eu quero saber de tratamento. Não, do tratamento nunca usei. Então, às vezes, o paciente tem essa. Ele já usou tudo que é agudo, mas não usou nada para crônico. Mas na questão de vamos considerar que esse paciente ele veio de um médico especialista em dor, ou um médico generalista, mas com conhecimento na área de dor, ele já chegou de fato, porque a gente não tem tantas opções para dor crônica. Né? Se você pegar a lista não é tão extensa. Aí vai ser importante a gente recapitular isso daí, e entender por que não funcionou. Às vezes a gente vê, por exemplo, eu até falo para alguns pacientes, vamos tomar cuidado para não queimar remédio. O que é queimar remédio? Vamos supor, exemplo, duloxetina para dor crônica precisa de ser 60 miligramas pelo menos. Tem paciente que usa 30 miligramas por 7 dias, ou por um mês, ou por um ano. Às vezes o médico lá não sabia o que era. Usou duloxetina 30 miligramas por ano e fala, doutor, não funcionou. Eu falo, não melhorou porque... Aí tem que recapitular isso e ver que não melhorou porque não usou uma dose boa, Adequada, né? adequada, ou então não usou pelo tempo ideal. Ou então também tem paciente que vai fazendo degustação. Ele quer usar um remédio de cada vez. Então, até usa duloxetina 60 miligramas, que é uma dose mínima, essa é só essa dose, pode usar 90, às vezes até 120. Mas vamos supor que esse paciente usou duloxetina, ele fala assim, minha dor está igual. Aí ele tira a duloxetina e entra com a pregabalina. Está igual. E às vezes esse paciente ele precisa de um tratamento multimodal, com várias classes de remédio diferentes para poder para poder tratar, né? Ou então, assim, não, agora eu não vou remédio, eu vou tentar só fisioterapia. Então, às vezes o paciente ele quer achar um herói para aquele tratamento dele, né? Isso é Então, verdade. então é interessante a gente ter essa visão um pouco mais ampla, entender que às vezes o paciente vai precisar de uma combinação. E se ele já usou de A a Z, como você disse, e não melhorou, a gente vai ter que ver. Será que ele de fato é um paciente super refratário? Porque pode ser que sim. Ou será que ele é um paciente que não foi feita a medicação de forma otimizada, no tempo correto, as associações interessantes ali para aquele Uhum. paciente, né? Ou então, às vezes, ele só dedicou ao tratamento medicamentoso e não olhou o outro lado, Sim. né? Então, eu já tive pacientes que chegam assim no consultório e falam assim, Elber, não melhorei nada. Falei, nossa, nada, nada. Mas você foi no pronto-socorro, às vezes o paciente tinha história de ir no pronto-socorro várias vezes. Não, pronto-socorro, graças a Deus, não precisei. Então, assim, até o que é esse nada? Eu entendo que às vezes ele está sofrendo, aquilo Exato. ali tá. Não é menosprezando, não é que eu não estou validando o sintoma dele. Mas entender que o fato de que ele antes precisava de ir ao pronto-socorro uma vez por semana, e ele volta 3 meses depois sem ir ao pronto-socorro, Já opa, tem peraí, uma conquista. é uma conquista. Então, dali a gente não vai descartar aquele remédio, sabe? A gente vai adicionar. Só que eu entendo que tem muitos pacientes que não gostam de tomar remédio. Então, assim, é uma questão muito individual.
Gente, eu sou uma dessas, tá? Que eu não gosto de tomar remédio, que fique bem claro, porque eu chego toda vez pro doutor, eu falei, o que que a gente vai tirar hoje? Eu sou essa pessoa. Uhum. E eu acho importante a gente falar isso, doutor, porque é muito comum nos grupos de Lyme, né, enfim, as pessoas às vezes, eu vou tomar esse remédio, eu vou fazer tal coisa, então eu vou tentar esse. E a gente sabe que primeiro existe um tempo de adaptação, depois existe a dose, né? Não só o tempo, existe a dose. E uma coisa que a Simone até colocou aí dos efeitos colaterais. E às vezes, inclusive, os efeitos colaterais, porque se você manejar tudo bem, é igual, por exemplo, o próprio tratamento da Lyme, que é antibiótico pra caramba, vai ter um efeito colateral, que é gastrointestinal. Então você vai ter que tomar um protetor gástrico. Uhum. Porque o que a gente sabe até hoje é que vai ter que ter o antibiótico que a gente vai ter que fazer. Então, eu não tenho pra onde correr. Então, a gente vai ter que lidar naquele momento com um protetor gástrico, alguma coisa assim. Então, às vezes, tem outros, né? O pessoal, às vezes, tem um problema com a medicação e fala, eu só tive o problema. E, às vezes, não leva para o médico, que ele pode trazer Uma um- solução. uma melhora, né? E aí, o pessoal tá falando aqui de efeito colateral acaba com o pessoal. Tem gente que não consegue por causa do efeito. E, gente, por isso que essa live vai ficar salva para quem perguntou. Ela não é uma consulta, ela é totalmente informativa, porque cada caso é um caso. Por exemplo, canabidiol. Gente, canabidiol foi um negócio, assim, para mim, para dor, sensacional. Mas que o Dr. Elber teve que ajustar a dose. Porque quando eu cheguei, eu falei, tô tomando, mas e vamos dar uma mexida nisso, né? Eu não desisti, porque foi uma questão, né? Ele tinha confiança naquilo ali, até que eu realmente fiquei sem. Uhum. E foi interessante, porque eu conto meus podres também, tá? Eu, como paciente teimosa que sou e que também não queria mais tomar remédio, a dor foi diminuindo. Eu falei, tô ótimo, para tomar. Voltou com gosto de gás. Então, tem a hora, tem o jeito para você, né, parar, você fazendo isso com acompanhamento do médico e sabendo que leva um tempo, gente. As coisas não são imediatas. E que cada caso é um caso. Isso precisa ser discutido com o médico. O que mais que o pessoal. Trauma de remédio, a outra teve crise de codeína, mas também codeína é pesado. Depende do efeito colateral, ela tem que interromper. E aí, por isso que é importante, enfim, cada caso ser analisado. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo. Eu estou indo aí para os finalmente da live. Quem tiver pergunta, quem quiser, muito obrigado que vocês falaram bastante hoje, adorei. A Adri também está falando que ela levou um tempo para ajustar a dose do canabidiol. Uhum. É isso mesmo. Gente, quem tem dor tem pressa, né, doutor? Eu acho que Essa também. frase eu falo muito no consultório. E aí, gente, a gente tem que desacelerar, porque essa coisa que o Dr. Elber falou do paciente dele, que falou que a medicação não estava resolvendo, mas ele não ia há 3 meses na emergência, eu acho que todo paciente de Lyme se vê assim no momento. Eu lembro uma vez que eu, muito frustrada, eu falei, doutor Carlos, está adiantando, doutor Carlos. Eu não aguento mais tanto de antibiótico. Ele falou, quando é que foi a última vez que você desmaiou? Uns 3 meses. Eu falei, tá adiantando mesmo? Não, eu falei, não tá adiantando, doutor Carlos. Mas, né, é uma coisinha de cada vez. Sim. E assim, eu acho que a live foi muito rica, a gente conseguiu falar de bastante coisa, né? Acho que falar de dor crônica é importante. E um detalhe, né? Falando sobre o efeito colateral. Quando a gente fala de quimioterapia, você sabe que o paciente ele se submete, ele sabe que vai ter um sofrimento, mas ele sabe que aquilo tem fim, né? E ele luta por aquele fim. Então ele perde o cabelo, ele ganha peso, ele perde peso, mas ele faz. A dor crônica, existe esse cultural de que é normal sentir dor, de que não vou melhorar. Então, o paciente às vezes não dá a devida importância. Então, eu estou comparando a questão do câncer com a da dor crônica. A gente não pode deixar de pensar que a dor crônica pode não matar, mas ela tira dias de vida do paciente. Ela incapacita o paciente. Ele não consegue ir numa reunião, ele não consegue socializar, ele não consegue estudar, não consegue trabalhar. Então, é importante alinhar expectativa com o médico. Então, o que você espera do tratamento, doutor? Então, eu espero, não é cura, eu espero que você tenha dores bem menos intensas, eu espero que você
não precise de tantos analgésicos ao longo da semana ou do mês. Espero que você não precise de ir ao pronto-socorro. Eu espero que você volte no caso seu, a correr. Eu ouvi uma paciente que falou essa semana que, doutor, eu só não sou rica por causa dessa dor. Porque se eu não tivesse dor, eu conseguiria trabalhar tanto, eu sou tão boa no que eu faço. Então, é isso, o paciente ele precisa de conseguir voltar. Então, a gente precisa de valorizar a nossa dor, buscar alguém que nos ouça e alinhar expectativas. E priorizar. Então, às vezes, aquele remédio está dando muito sono, mas a gente consegue ajustar para tomar ele à noite, consegue ajustar de entrar no trabalho um pouco mais tarde, a gente consegue manejar, porque às vezes a gente está perdendo uma boa oportunidade, que vai ser temporária, de um bom remédio, por causa de um efeito colateral que a gente consegue negociar, de certa Sim. forma. Né? Então, isso é muito, muito importante. Tem uma última dúvida aí que tem relação com sódio, canabidiol? Ah, dona Eu Francisca, gosto muito do amo. canabidiol porque ajuda muito nas minhas dores, mas está suspenso por uns 20 dias por causa do sódio. É, Voltar a tomar? Pode? então, essa questão do sódio ela é bem importante, porque alguns pacientes, alguns remédios podem dar hiponatremia, que é a queda do sódio. E isso leva a fraqueza, mal-estar, até internação, Sim, porque nem sempre a gente consegue repor esse sódio via oral, né? Não é só com água e água de coco. Às vezes, por exemplo, precisa de internar, isso é muito desconfortável. E às vezes a gente não consegue, de fato, achar a causa, que pode ser uma causa orgânica, um problema renal, por exemplo, uma causa metabólica, endocrinológica, mas às vezes o remédio pode causar isso. sim. Então, em alguns casos é preciso suspender as medicações, achar quem é o causador daquele problema do sódio, para então depois voltar com os remédios pouco a pouco para poder ver se nenhum deles está interferindo no sódio. Então, o sódio pode ser um efeito colateral de remédio, sim. Sim. Gente, olha, adorei essa live. Eu falo para todo mundo que me conhece, eu falo para você, doutor Elber, eu estou indicando para você para todo mundo. Quem tem dor de cabeça, então, gente, seu problema é dor de cabeça, você tem que passar com o doutor Elber. Porque graças a Deus, assim, não, eu tive dor de cabeça, mas não era dor de cabeça que eu sei que muitas pessoas relatam, que é muito forte. Mas eu cheguei com um quadro de dor generalizada muito grande. E eu falo que, assim, o Dr. Elber foi a pessoa, o Dr. Carlos, ele calou a boca da live, o Dr. Elber calou a boca da dor. Ó, Cada um botou quietinho no ó, já lugar. tá com o verde da Lime, o zebrado, ainda bem que não tem o Bordeaux do Maio Pelo Bordeaux. amor de Deus, chega. Tá bom de cor pra E mim. eu falei que Então, o meu trabalho esse mês está bem puxado, porque eu nunca vi tanta cor no mês só, e todas são cores que estão associadas com o meu meio. Então é campanha daqui, é evento dali, é live daqui, mas é muito bom poder falar, né? Dar voz para aquelas dores, né? Falar para os pacientes que sofrem com dor, com hipermobilidade, com Lyme, né? O que não sabem o que é, poder ouvir para sim, poder pesquisar. exato. Doutor, muito, muito obrigada, gente. A live vai ficar salva sim. Podem, sigam o Dr. Elber e quem é aqui, quem não é de Brasília, ele atende online, né? Enfim, quem é de Brasília tem o privilégio de ir lá na clínica dele, porque não só tem ser atendido por ele, mas eu que já precisei de vitamina D, já precisei de ferro, já precisei de onda de choque, tudo faz na clínica dele, graças a Deus. Então, doutor, muito obrigada. Parabéns pela Helena, que eu vi. Obrigado! Tá no Deus forninho. abençoe vocês e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de Com falar sobre isso. Quem sabe ano que certeza. vem eu não consigo falar mais sobre o Maio Zebrado, porque eu acho, eu tô que nem a doutora Angeli falou, eu parada no mercado, parada na academia, eu falo, ih, aquela pessoa ali é hipermóvel, olha o jeito que tá o joelho, olha o jeito Sim, que tá o braço, né? E é muito importante a gente falar sobre, porque às vezes você tá aí, gente, sofrendo, e um ajuste, um Dr. Elber na sua vida vira o jogo. Então, muito obrigado. obrigada, doutor, pela sua vida, muito obrigada para todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço para todos, boa noite, bom descanso. Bia, obrigado pela confiança, pelo convite, foi ótimo. E daqui a 2 semanas eu tô aí. Tchau, tchau, Combinado, gente. Boa combinado. noite. Boa Tchau, tchau. noite.